Pai, continuando um pouco, né, na linha da semana passada, eu queria que você falasse sobre o que é o algoritmo, né, das redes e tal, como que a gente pode ser manipulado por ela ou driblar isso, Ou manipular, né? ou manipular. Um algoritmo, imagina, um algoritmo é uma sequência de etapas pré-organizada que produz um determinado resultado. Por exemplo, o algoritmo da soma. Você soma, você coloca os números alinhados da, da unidade para dezena, centena, soma as unidades, o que sobrar para a centena você põe para cima. Isso é um algoritmo. O algoritmo é uma sequência organizada. Por exemplo, como fazer café, como fazer um bolo, isso é um algoritmo. O que. Você vai lembrar disso porque a gente sempre se interessou por rede, você mesmo estudou redes muito a fundo na época que você estava fazendo a iniciação científica, depois você continuou estudando redes no mestrado, a gente trabalhou com aquelas abordagens do Barabase, né? Estudamos isso juntos. E uma das coisas que eu fiz, eu acho que você fez também, porque eu sou da época do computador a vapor. Então, o primeiro motor de busca que eu conheci era o Alta Vista Search. Nossa. O Google, tecnicamente, ele é um meta-algoritmo. O Alta Vista fazia a busca pela palavra. É, o Alta Vista, a diferença do Alta Vista pro Google é que no Alta Vista a pessoa tinha que cadastrar o site dela no Alta Vista, no buscador. Isso, O Google isso. busca sozinho. Isso. Exatamente. Inclusive, o Linked do Barabase fala sobre justamente a construção desse algoritmo de busca depois a gente tem o Burst, o Linked fala da rede na topografia, né, da rede na estrutura, e o Burst fala da rede em funcionamento, né, do algoritmo em É só para progressão. esclarecer, teoria de redes, não é rede de computador necessariamente. A gente tá falando, Isso, qualquer tipo de rede, por porque senão exemplo. pode ficar um pouco confuso mesmo. É a rede formada pelas pessoas. Nós somos uma família. A família é definida por um reconhecimento mútuo de pessoas. Eu sou seu pai, você é minha filha. E assim por diante. E existem algoritmos entre nós, tá certo? Quer dizer, padrões organizados de operação. E aí, obviamente, a palavra algoritmo, quando é uma palavra pouco conhecida, ela é muito facilmente usada para propaganda. Então, quando ela é facilmente usada para propaganda, imediatamente ela é capturada pelo sistema de propaganda política e vira uma espécie de palavra mágica que você fala para chamar alguém de idiota, né? O algoritmo está te manipulando. Como eu e você reconhecemos que somos em princípio idiotas e, portanto, tentamos regularmente entender em que estamos sendo idiotas. A gente sempre fez isso, né, filho? A gente fica tentando entender. E eu me lembro que quando apareceu o Google, a gente começou a perceber a tal da identidade Google. O que é a identidade Google? Eu acho que eu tenho umas 8 ou 9 identidades Google. Cada uma delas gosta de uma coisa e procura uma coisa. E com o passar do tempo eu fui percebendo que isso me ajuda muito a refinar minha pesquisa. Por exemplo, tem uma identidade minha, identidade Google, que só faz pesquisa de ciência, porque eu leciono, né? Eu leciono psicologia, teoria do conhecimento, esse tipo de coisa. E me interesso. E tem uma outra que pesquisa tecnologia, tem uma outra que pesquisa esporte. Então, quando eu vou fazer uma pesquisa no Google sobre esporte, ou no YouTube eu tenho só 2 identidades, mas no Google eu tenho umas 15. Eu pego aí logo a identidade Google que gosta de esportes, e quando eu entro lá, ele imediatamente já sabe todas as minhas preferências, porque o que é o famoso algoritmo que está te manipulando na cabeça de todos os pseudo-sociólogos moderninhos? É o fato de que aquilo foi feito para facilitar a minha busca. É claro que aquilo pode me manipular. Se eu não perceber que a forma como eu faço a busca define a maneira como o Google faz a busca, e que na medida que eu faço várias buscas logado, o Google vai aprendendo o meu jeito de buscar, o que acaba acontecendo? Eu começo a achar que o Google fala a verdade, quando na verdade o Google só responde pergunta.
E ele responde pergunta tentando facilitar para mim como fazer a pergunta. Parênteses. Isso também vale para a inteligência artificial, É, ok? é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, as Agora pessoas tá acham. mais ainda intenso, assim, né? Isso, e simultaneamente vai mentir com mais facilidade ou vai ser mais fácil de manipular. É mais fácil você manipular uma pesquisa no Google do que era no Alta Vista. É mais fácil você manipular uma pesquisa no Chat GPT ou no Grok ou no Gemini do que era no Alta Vista. Porque o algoritmo aprende mais sobre a forma como você pesquisa do que aquele algoritmo aprendia. E aí eu vejo que a gente precisa entender um pouco isso. Lembra sobre a história da bolha? Estamos todos numa bolha. Não tem jeito a gente estar numa bolha, não é? Eu vou trazer um pouquinho aqui uma reflexão que eu fiz num outro vídeo. Você já me ouviu falar isso, mas eu acho que ela é pertinente aqui. Que eu acho que a ideia original veio à minha mente a partir de uma coisa que eu li escrita pelo Marcelo Gleiser, mas eu não sei se ele falou isso que eu estou falando. Então eu cedo a primazia a ele, mas o crédito do que eu vou falar é meu. Quando você escuta Só Sei Que Nada Sei do Sócrates, você tem duas formas de pensar isso. Uma forma é pensar isso do ponto de vista mais psicológico e moral, no sentido de que eu estou sendo humilde, reconhecendo que eu sou, em princípio, um idiota, e que eu, reconhecendo que eu sou um idiota, eu pelo menos aprendi o principal, que é ser capaz de aceitar que eu posso errar e, portanto, ficar buscando o conhecimento para corrigir o meu erro. Então, digamos assim, que é a versão moral, psicológico-moral. Mas há uma outra possibilidade de você pensar nisso, que é você pensar nisso como um teorema, uma equação. Imagina o seguinte: o que você conhece se articula com o que você conhece. Sempre que você aprende uma coisa, se articula aquilo com o que você já sabe. Se você imaginar isso, o conteúdo do que você sabe, como uma bolha, como uma esfera, o que acontece quando você bota um conteúdo novo dentro? A esfera se expande um pouquinho. Portanto, a superfície dela aumenta. E o que é a superfície dessa esfera, ou seja, o limite dessa esfera? É o limite entre o que você sabe e o que você não sabe, não é? Só fazer um parênteses aqui, depois a gente pode voltar sobre como a gente aprende essa fronteira, que é aquele negócio do Vygotsky que eu te falei uma vez, tá? Mas eu vou voltar mais tarde. Então eu coloquei um conhecimento novo, a esfera se expandiu. Quando a esfera se expandiu, o conhecimento dentro da esfera aumentou. Então, num certo sentido, eu sei mais. Mas, ao mesmo tempo, o meu contato com o que eu não sei também aumentou. Então, eu percebo com mais nitidez a fronteira da minha própria ignorância. Percebe? Então, o Só Sei Que Nada Sei também é um reconhecimento da existência dessa bolha. E aí a palavra bolha é ótima para isso. Imagina uma bolha de sabão e aquela película transparente, não é? E aí o que acontece? Se você começa a acreditar que você está numa bolha porque alguém te pôs ali, você toma uma atitude passiva com relação à bolha ou com relação ao algoritmo e se sente a vítima manipulada do sistema. E o sistema realmente nos manipula de propósito? Não, o sistema não é uma entidade. O que nos manipula é justamente a nossa dificuldade de reconhecer a fronteira da bolha e falar daqui para lá eu não sei. Eu sei até aqui, daqui para lá eu não sei. Ou o que eu sei até aqui é só um pedaço, não é? Ok? Por exemplo, a gente estava falando sobre carburador, injeção eletrônica, distribuidor, ignição eletrônica. Se você aprende a fazer essa distinção, você aprende uma coisa que te permite entender uma coisa diferente. E o que aconteceu? A sua bolha aumentou. Só que a gente, humano, por
insegurança, porque somos, queiramos ou não, seres limitados, a gente gosta de ficar só dentro da bolha, só dentro da parte que a gente já sabe, só conversa com gente que a gente concorda, só conversa com gente que pensa igual a gente, classifica todo mundo entre nós e eles, né? Todo mundo a gente classifica entre nós e eles. Nós e eles, né? Lembra do Ender, na verdade, o jogo Exterminador. Na verdade, Orador dos Mortos, do Ender não, da Valentine, que é o Demócrito. Que ela fala assim, nós temos o Ramen, que é o da nossa espécie, que é o humano, o Ramen, que é o da outra espécie, mas que nós reconhecemos que tem as mesmas qualidades morais que nós, e temos Jur, a fera que vem durante a noite para nos matar, não é? Por isso que a poesia é tão importante, percebe? Ela nos permite, fazer uma classificação aqui, né? Muito bem. Procurem essa sequência, Orson Scott Card, O Jogo Exterminador, Orador dos Mortos, e o terceiro eu esqueci qual é o nome. Tinha aquela tradução do Caos e agora tem uma tradução nova. Você tem a tradução nova, eu tinha a antiga. A tradução nova, velha, não tinha o terceiro da série. Mas a tradução antiga é melhor. Também acho, o Caos era mais cuidadoso com a tradução. Mas vamos voltar aqui. E vamos entrar especificamente, voltar na questão da bolha. O que acontece? Qualquer tipo de algoritmo nos permite, ao mesmo tempo, expandir a bolha ou ficar preso dentro dela. Por exemplo, nós estamos pensando em termos de redes. O que você fez na hora que eu falei redes? Você falou, não é só rede de computador. Só para esclarecer. Né? Ou seja, para mostrar que a própria palavra rede se refere a certos tipos de arranjos em que elementos se articulam através de laços, não é? Então, isso é uma teoria que contém vários algoritmos. Como é que eu seleciono um elemento e um laço? Como é que eu distingo um elemento? E assim por diante, ok? Então, o que a gente precisa fazer é entender o algoritmo para usá-lo a nosso favor. Não é? Pensa, por exemplo, eu tenho 2 canais do YouTube. Um deles estuda temas. O outro deles, basicamente, se diverte. Então, quando eu quero me divertir, eu entro na identidade que se diverte. Fica parecendo piada para mim, aquelas coisas do Michael Caine que eu acho impagáveis, tá legal? O outro, sei lá, ultimamente eu estava estudando guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, estava me aprofundando meus estudos na Segunda Guerra Mundial, e o YouTube dá uma possibilidade interessante. Se você tem uma base boa, você consegue encontrar. E aí você começa a selecionar temas mais complexos, ele começa a mostrar temas mais no mesmo tema, vídeos mais complexos, o algoritmo começa a te mostrar vídeos mais complexos. Se você entender que ele funciona assim, você pode selecionar vídeos cada vez mais complexos até chegar num ponto em que você está estudando, mesmo pelo YouTube, coisas realmente sofisticadas e complexas. Ok? Então, voltando. Qual é a questão toda aqui da bolha? Então, eu tenho essa fronteira da bolha. Tá ok? O que esses diálogos nossos produzem em você e em mim? No nosso diálogo, as coisas que eu falo te suscitam perguntas, as suas perguntas me obrigam a pensar, me suscitam perguntas, as coisas que você fala me suscitam perguntas, as minhas perguntas te obrigam a pensar, ok? Nós temos um diálogo. São 2 diálogos, 2 modos de pensar se articulando e tentando construir uma síntese desse diálogo. Certo? Perfeito? Tranquilo? Algumas das coisas, então vamos pensar na fronteira da bolha, ok? Tudo que está dentro da bolha eu não preciso de você para saber, eu já sei. Tudo que está dentro da sua bolha, você não precisa de mim para saber, você já sabe. Onde que eu e você aprendemos? Na fronteira da bolha. Na fronteira da minha bolha,
que encosta na fronteira da sua bolha e tem ali entre ela também uma fronteira. Aí você faz uma pergunta, eu refino o meu conceito. Aí eu faço uma pergunta, você refina o seu conceito, não é? Essa, se você pensar individualmente, só o Ari. Então o Ari tem a fronteira da bolha. A fronteira da bolha, ela não é igual uma fronteira de uma bolha de sabão, uma linha delimitada, não. Ela é igual à membrana de uma célula. Ela tem uma face interna, a membrana de uma célula, você vai lembrar disso. Ela é uma cadeia que tem proteínas hidrófobas e proteínas hidrófugas, desculpa, que são gorduras, e proteínas hidrófilas. Então, você tem, digamos assim, essa parte aqui é hidrófila e essa parte é hidrófila. Então, a parte de dentro, ela conecta as duas hidrófilas que se conectam e se grudam. Então, você tem uma capa de gordura, uma estrutura proteica que conecta e uma outra capa de gordura. Essa capa de gordura seleciona o externo da célula. E essa outra capa de gordura seleciona o interno da célula, tá certo? E a célula interage com o mundo dela através de canais, pelos quais passam moléculas, proteínas e assim por diante, ok? Tá ok? Basicamente passam substâncias, né? Ok? Tranquilo? O que é essa parte interna? Ela é nada mais, nada menos do que um conjunto de sistemas que articula essa troca para que o que entre não mate a célula e para que o que sai da célula não mate a célula, ok? A membrana da nossa bolha não é uma fronteira nítida como uma bolha de sabão, ela é como uma membrana celular. Aquilo que eu sei... Eles falam permeabilidade seletiva. Isso, perfeito. Traz mais um espaço aí. A permeabilidade seletiva, ela é dada justamente por esses canais, sei lá, a bomba de sódio, o canal abre entre uma molécula de sódio, aí ela fecha, a bomba de cálcio, o canal abre, tá certo? Mas tem também uma bomba de sódio que joga para fora, uma bomba de cálcio que joga para fora. Estou falando aqui da membrana do neurônio que eu conheço melhor. Você é melhor em célula do que eu, ok? Tranquilo? O que eu sei, portanto, tem uma parte ali que vai impedir que entre o que eu não sei. E tem uma parte ali, fora da qual eu não tenho nem jeito de saber o que tem lá, porque está fora do meu alcance. Nesse intermediário, que é essa permeabilidade seletiva, em mim forma-se essa estrutura seletiva que o Vygotsky chamava de zona de desenvolvimento proximal. Você pode pensar essa zona de desenvolvimento. Ele dava, inclusive, uma fórmula para você definir. A zona de desenvolvimento proximal, pega as suas filhas, você vai entender o que eu estou falando. Ela é dada pela diferença entre o que a criança sabe fazer sozinho, não precisa de ajuda, e o que a criança não sabe fazer de jeito nenhum, nem com ajuda. Aquilo que ela faz com ajuda, né, com a ajuda de um instrutor, de um irmão mais velho, de uma outra, é a zona de desenvolvimento proximal. O que o Vygotsky falava, e nesse ponto eu acho que ele está completamente certo, é que no momento em que a criança se acopla com o instrutor para aprender com a ajuda, forma-se uma mente dupla, que ela é parcialmente a mente da criança, parcialmente a mente do instrutor, como agora nesse nosso diálogo. Uma parte é a sua mente, uma parte é a minha mente. E essa condição dupla, essa condição dialógica dessas duas mentes, eu quero deixar claro, não é dialética, é dialógica, porque são dois logos, duas mentes. Essa condição dialógica dessas duas mentes permitem com que a minha bolha se expanda e a sua bolha também se expanda. Percebe? E aí começa a acontecer o aprendizado. Qual é a grande questão do algoritmo da máquina? É que na máquina, o diálogo, seja com
uma pesquisa do Google, o algoritmo do YouTube, os colegas da turma daquele grupo de WhatsApp, o ChatGPT, o Grok. Você está dialogando através de um filtro. No vídeo do YouTube, por exemplo, como esse, o vídeo está lá pronto. É a mesma coisa que você dialogar com um livro. Você está estudando o pensamento daquele autor, você está estudando aquela teoria, certo? Só que no livro, você tem que fazer todo o trabalho de construção das imagens, decodificação. No vídeo, uma boa parte desse trabalho é feito, parece que está pronta. É muito mais convincente. Lembra aquele grupo que a gente tem, matemática visual? Muito do meu conhecimento matemático atual, eu tenho um conhecimento atual de matemática maior do que eu tinha antigamente. Porque muito é dado pelas simulações da álgebra através da geometria que são feitas por vídeos. Isso me ajuda a pensar com mais clareza, porque com números eu sou meio retardadinho, você sabe disso, né? Ok? Então, é uma interface boa? É uma interface boa. Mas ela precisa ser usada com essa autonomia com que eu e você nos engajamos enquanto pessoas. Eu preciso desenvolver essa autonomia de engajar com a interface com outra pessoa. Então, por exemplo, você está ensinando as suas filhas a pensar, porque você interage com ela pensando junto com ela enquanto elas fazem coisas. Eu ensinei você, só eu não, mas na nossa interação, eu comecei ensinando você a pensar. Hoje nós dois ensinamos um ao outro, tá certo? Porque interagimos pensando como equipe, como dupla, não é? Fazemos um diálogo. Com o ChatGPT, ele é mais perigoso, o Gemini ou o Grok é mal educado, que nem o Elon Musk, né? E o ChatGPT é vaselina pra caramba, né? Mas o Copilot, ele é condescendente. Parece que eles refletem a personalidade de seus inspiradores. Mas isso é uma piada, né? Não sei se é verdade isso. Mas eu tenho uma experiência com essas 4 aí, dá pra ver. O Grok é o Elon Musk, né? Não tem papa na língua, fala na lata e tal. O ChatGPT é todo vaselina. Ai, você gostaria aqui, muito bem, parabéns. Você fala, ele acha perfeito, maravilhoso, não tem erro. Ele é um grande puxa-saco. Só fazer uma observação aqui. O que nos permite usar o algoritmo é a nossa capacidade de estabelecer diálogo com pessoa diferente. Isso vai nos tornar autônomos em relação ao algoritmo. Se nós não aprendemos a dialogar, nós vamos ser adversários do algoritmo ou mais controlados por ele. Então, por que eu trouxe isso? Porque a bolha, na verdade, ela é inevitável. E é claro que ela vai ser limitada pelo mundo externo no qual ela está, do mesmo jeito que uma célula só consegue viver naquele ambiente nutritivo em que ela existe. Se você muda o ambiente nutritivo, a célula morre. Se botar sabão, por exemplo, ela dissolve a gordura da membrana e ela morre. Tá ok? Agora, tem essa bolha em torno de nós. Mas nós podemos controlar a ampliação dessa bolha estabelecendo diálogos com outras pessoas, de preferência que tenham consciência de que também estão numa bolha. Diálogos com pessoas que também sabem que nada sabem e que moralmente também são humildes e que intelectualmente estão dispostas a perceber o limite do seu alcance e a extensão da sua ignorância. O que você acha? Legal, né?